hoje, semana fala 10 de 92, mais concretamente, 10 de outubro foi instituído o Dia Mundial de Saúde Mental, com proposta de demonstrar a importância de nos cuidar de nossa saúde mental e papapia sobre esse assunto que fica ainda mais evidente nesse tempo de pandemia. Nós temos o psicólogo José Antônio dos Reis, que é presidente da Associação A Ponte, que está falando um bocadinho sobre esse assunto. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutor. Antes de começar, o que é a saúde mental e como que impacta no nosso dia a dia? Bom, obrigado pelo convite. E saúde mental não pode definir, vai lá, como um estado de bem-estar físico, mental, social, cultural, ou seja, tudo que pode contribuir para que o indivíduo relaciona, vai lá, com o seu meio ambiente de forma equilibrada e dando respostas necessárias em função de demandas, não é, que enfim, solicitado, portanto, ao próprio indivíduo. Uhum. E se me acaba de falar, hoje, mais do que nunca, nesse tempo de pandemia, a saúde mental fica mais evidente, né? Obviamente que nunca pandemia... aquela frase, mente sã, corpo são, que faz tão sentido esse negócio. Sim, sempre foi assim. E hoje há como que um consenso de que não há saúde sem saúde mental. Portanto, saúde mental é parte integrante de nós e nós nunca funciona sem que nos esteja com saúde mental funciona de forma adequada. E isso é cada vez mais evidente, sobretudo num contexto maior daquele em que face, portanto, a emergência de uma doença que na altura e agora não é totalmente conhecida e que traz o medo, enfim, situação de incerteza, isolamento, quebra de rotina, quer a nível de funcionamento familiar, quer a nível de rotina de trabalho, quer a nível, enfim, de rotina escolar, por exemplo, que é essa camada que está, portanto, a nível escolar. E isso, enfim, traz alterações substanciais que apela para, enfim, a mobilização de mecanismos para adaptar, portanto, a essa nova realidade. E muitos, enfim, podem desenvolver mecanismos de adaptação mais fácil, outros podem manifestar, portanto, alguma inaptidão. E isso pode trazer, portanto, algumas consequências a nível de saúde mental. Hoje, há também como que um consenso, há estudos que apontam nesse sentido, relativamente a impactos de longo prazo. Ou seja, já é visível que houve impacto a nível de saúde mental. A questão que coloca é até que ponto, em algumas situações, as manifestações reativas de inaptidão podem conduzir, por assim dizer, a manifestações sintomáticas de longo prazo. Essa é a preocupação, sobretudo dos investigadores, para olhar até que ponto isso pode ter implicações na nossa vida a longo prazo. Já que você fala de doença mental, qual que é a diferença entre doença mental e saúde mental? Bom, para já, saúde mental é um estado de bem-estar e em que a pessoa está equilibrado em termos de relação com o seu ambiente, enquanto doença mental já é uma situação de desequilíbrio, ou seja, que aquele estado de bem-estar foi rompido de alguma forma e a pessoa manifesta, portanto, alguns comportamentos de não adaptados, não é? E nesse sentido é que não pode considerar que há como que um contínuo entre doença mental e saúde mental, uma vez que o indivíduo pode estar, nesse momento, numa situação de equilíbrio emocional, mas pode ocorrer, passo seguinte, uma situação que pode impactar negativamente então, isso e pode levar, portanto, a reações de inadaptação. Ao longo dos anos, a saúde mental de um indivíduo pode altera.
Não necessariamente, depende, portanto, de vários fatores, mas depende também dessa capacidade de resiliência, de adaptação. Há pessoas que se adaptam mais facilmente à situação de stress e de situações de dificuldades. Há pessoas que têm, portanto, menos capacidade de resiliência e de adaptação e poder, na quadro de manifestação de não adaptação a situações, conduz, por assim dizer, a situações de desequilíbrio e a manifestações, portanto, de sintomas que pode caracterizar perturbações mentais. Então é que qualquer pessoa que pode ter, ou qualquer pessoa pode ter uma doença mental. Sim, qualquer pessoa se sujeita. Qualquer pessoa como um professor de meu falava, nossa situação mental é assim, uma espécie de panela de pressão, aquele filtro. É aquele filtro que te permite que a pressão saia de forma adequada. Se aquele filtro tiver algum problema, pode levar, por assim dizer, à explosão. A explosão é a manifestação de desequilíbrio e de perda, por assim dizer, de saúde mental. Portanto, tem uma situação eventual de doença mental. Já que não se fala de saúde mental, o que não pode fazer para não melhorar a saúde mental? Obviamente que é necessário que pessoas desenvolvam competências psicoemocionais, ou seja, capacidades que nós não temos na nós de adaptar a situações que podem estressar e que podem desequilibrar. E isso, muitas vezes, é conseguido através de informação, através de treinamento, de maneira, portanto, a pessoa adquire essas competências para adaptar a situações de dificuldades. Porque, no fundo, o mundo é feito de dificuldades. E tudo nós tem, de alguma forma ou outra, dificuldades na vida. O que diferencia pessoas de uma situação de um para o outro uns podem ter, de facto, essa capacidade e habilidade, né, de adaptar a situação facilmente e outros ter dificuldades. E quando pessoas têm dificuldade de adaptar a situação, é necessário pedir ajuda, ter vergonha de pedir ajuda. E hoje, em Cabo Verde, não tem possibilidades, porque há muitos profissionais e quer, portanto, a nível de serviços de saúde, quer, portanto, a níveis particulares, e, naturalmente, que até agora havia muita estigmatização de doença mental, ou seja, a pessoa tinha alguma vergonha enfim, dirige, portanto, a um profissional da área de saúde mental, porque é considerado, entre aspas, doido. Não é? Portanto, pessoas tinham alguma vergonha, portanto, nesse sentido, mas hoje parece-me a mim que a situação melhora substancialmente, há, portanto, menos estigma, portanto, nesse sentido. E naturalmente, apelo no sentido de pessoas, sempre que tiver dificuldades e que passem meios próprios, que se consiga resolver algumas situações ou ultrapassa, portanto, algumas dificuldades, dirige, por assim dizer, a um profissional. É importante admitir que você é doente, caso você tenha problemas. Como? É importante admitir. Sim. Ele é o primeiro passo em termos de, inclusivamente, tratamento. Quer dizer, se uma pessoa que admite, mesmo estando numa situação de dificuldade, dificilmente aceita ajuda. Portanto, o primeiro passo é aceitar a realidade que a pessoa está vivencia e, a partir daí, há, de facto, uma porta aberta para desenvolver todo um processo de ajuda que pode levar, por assim dizer, o indivíduo a adquirir necessárias competências, né, para, enfim, enfrentar as dificuldades. Dificuldade sinais são diversos. Por exemplo, no quadro de ansiedade, de estresse, é muito normal parecer, por exemplo, perturbação de sono, não é? A pessoa tem dificuldade de dormir. Irritação fácil, qualquer coisa a pessoa reage de forma, de alguma forma agressiva. A nível, portanto, de apetite, não é? Pode ter alguma perturbação, a pessoa perde apetite em relação a esse quadro de alimentação normal.
e, acima de tudo, há outras manifestações do tipo dores de cabeça, não é? E outras manifestações que, embora tenham um fundo psicológico, mas manifesta sobre forma somática, sobre forma de manifestações físicas. Muitas vezes as manifestações físicas que alguém pode trata, por exemplo, uma dor de cabeça com paracetamol ou com aspirina, esses medicamentos que resolvem o problema porque ele tem um fundo psicológico, é de origem psicogénica, não é? Então, é necessário que um profissional identifique aquela e orienta a pessoa, portanto, para a causa do problema e não propriamente trata sintomas em si, que está resolve de jeito nenhum com a aplicação, portanto, de medicamentos. E a Organização Mundial de Saúde está falando que um dos grandes males de sociedade hoje é em relação a doenças referentes a questões mentais. Já que não se fala, não vive desde 2010 anos passados, não vive tempos turbulentos, pandemia. Mas que não também está na saúde mental, hora que pandemia, hora que tudo acaba. Ninguém sabe. Ninguém sabe. É evidente que o homem sempre foi capaz de adaptar a novas circunstâncias e, nesse sentido, apesar do impacto no estado psicológico, né, de pessoas, enfim, da pandemia, é natural que nós próprios nos desenvolvemos um conjunto de mecanismos para adaptar, portanto, à nova realidade. Naturalmente que tem pessoas que desenvolvem isso mais rapidamente e que sofrem, por assim dizer, problemas por aí além. Há pessoas mais ou menos com maior ou menor dificuldades que desenvolverá capacidade para adaptar, portanto, à nova situação, e há pessoas que podem ter necessidade de ajuda para adaptar à nova situação. Portanto, a situação, embora seja a mesma, mas a adaptação do indivíduo pode diferir de indivíduo para indivíduo em função, portanto, de sua capacidade de resiliência. Essa que é a questão. Naturalmente que não está convencido, mas, enfim, soluções vai tabata surgir e também compreensão melhor de nós próprios poder levar que, portanto, soluções novas e respostas novas sejam desenvolvidas para não viver, portanto, numa realidade diferente do que outrora não tinha e que não está a viver bem. Exatamente. Nosso tempo é curto. Antes de terminar, a associação A Ponte. Que atividade que se faz para comemorar 10 de outubro? Bom, como é que tem sido o nosso trabalho de forma... Bom, durante esse tempo de pandemia, principalmente? Sim, para já é um quadro difícil de trabalho, uma vez que saúde mental e trabalho de saúde mental te exige, portanto, alguma ação de proximidade. E num quadro de medidas preventivas de isolamento físico, ou distanciamento físico e algum isolamento social, portanto, atividades de promoção de saúde mental foi, de alguma forma, afetado nesse sentido. Todavia, bom, para assinalar Dia Mundial, aliás, não só Dia Mundial, uma vez que de 10 de setembro, que foi assinalado o Dia Mundial de Prevenção de Suicídio, até 10 de outubro, que é, portanto, assinalado o Dia Mundial de Saúde Mental, nós, a associação, mas também outras entidades, temos desenvolvido um conjunto de atividades para assinalar, portanto, o mês, ou concretamente Setembro Amarelo, e, nesse sentido, vai lá para além de intervenção, enfim, em programas como aquele, para chamar a atenção da população, e atividades como, enfim, palestras e participação, portanto, em seminários, que
por exemplo, a ponte estava a participar num que é promovido pelo Instituto de Saúde Pública segunda-feira, para assinalar, portanto, o Dia Mundial de Saúde Mental, mas também próprio assinalar de Dia Mundial de Suicídio, com cerimónia de acender de velas, etc. Tem sido, portanto, dentro desse quadro, com essa limitação, atividades promovidas para a ponte e, noutros casos, em parceria com outras organizações. Com certeza, nós também temos mais oportunidade para falar sobre a Associação A Ponte, como hoje não se fala mais sobre saúde mental, mas com certeza nós também temos oportunidade de falar sobre isso. E uma última mensagem para terminar, para assinalar esse Dia Mundial de Saúde Mental. Bom, o lema desse ano é saúde mental num mundo desigual. E esse é um chamado de atenção de que para não ter uma saúde mental mais pujante, uma saúde mental mais efetivo na nossa vida, é necessário que entidades públicas responsáveis promovem políticas para reduzir a desigualdade, porque a desigualdade também é um fator preponderante na emergência de situações de desequilíbrio que podem levar, por assim dizer, à afetação de saúde mental. Tá bom. Portanto, um mundo mais justo e mais igual. Exatamente. Para um mundo mais justo e mais igual, também não tem que cuidar de nossa saúde mental, que é importante. Obrigado, Dr. José Antônio dos Reis, por essa participação ali na Show da Manhã.